Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas ideias bem legais do livro Redes Neurais em Termos Simples, do Jorge Guerra Pires. A ideia é descomplicar um pouco esse mundo da IA, né? Exato. Um campo que às vezes assusta um pouco pelo jargão. Pois é. E a gente separou uns pontos aqui sobre como a inteligência artificial aprende, sobre modelagem matemática e até umas conexões com o nosso cérebro. A missão é tirar daqui as sacadas principais, sabe? Para quem quer entender um pouco mais desse universo. Isso. E a fonte é esse livro, a 4ª edição, que tenta justamente isso. Explicar redes neurais, aprendizado de máquina de um jeito mais acessível. Sem complicar demais. O autor, o Jorge, ele compartilha a visão dele sobre esses temas. Legal. Então vamos começar pelo básico que o livro traz. Essa tal de arte da modelagem matemática. O que seria isso nesse contexto? Então, o autor define, primeiro, como a prática de transformar o que a gente vê, as observações, em relações simbólicas. Tipo matemática, lógica. E seria a definição 1, mais clássica, né? Certo. Aí, hoje em dia, com computador e tudo mais, essas relações são estudadas de forma computacional, com simulações, testes. Aí entram as definições 2 e 3, já pensando mais em IA. Entendi. Modelar para a máquina entender. Exatamente. E tem um exemplo no livro que eu achei muito bom para dar a dimensão da coisa. Qual? Ele compara o tamanho de um modelo de IA para classificar a imagem, tipo o Inception V3. São mais de 90 megabytes. Nossa. Enquanto o livro todo, explicando a teoria por trás, tem só 6 mega. Mostra o peso computacional, né? A quantidade de informação processada ali no modelo é gigantesca comparado à explicação humana. Artificial mesmo. O livro bate naquela tecla de que computador rápido não é necessariamente inteligente como nós. Né? Correto, correto. Ele usa uma analogia ótima. Imagina tentar fazer uma lista com todas as regras para um amigo seu agir exatamente como você por um dia inteiro. Impossível. Pois é. Capturar nossa flexibilidade, nosso improviso, é muito difícil colocar isso em regras fixas. Máquina é boa com regra. A gente se adapta, né? É aí que o aprendizado de máquina entra com tudo, imagino. Em vez de dar a regra pronta. A máquina aprende. Essa é a grande virada. Como assim? É. Tipo ensinar uma criança a jogar jogo da velha. Você não programa cada movimento possível. Você mostra exemplos, partidas, e ela pega o jeito. Ah, entendi. Sem a gente ter que dizer isso é focinho, isso é orelha. Ele aprende a ver, de certa forma. Fascinante. E o mais legal é que essa inspiração vem da biologia. O livro fala de neurônio, de plasticidade do cérebro. Sim, essa conexão é fundamental. O aprendizado no cérebro envolve criar ou fortalecer conexões, né? A neuroplasticidade. E tem até uma parada de física no meio. Aquela ideia de sistemas buscando o ponto de mínimo potencial. Como uma pedra que sempre cai. Como isso entra na história? Ah, isso é interessante. É uma analogia para explicar como algumas redes neurais, tipo as de Hopfield, guardam informação. Elas funcionam como sistemas que buscam um estado de energia mínima, um equilíbrio. Esse estado de equilíbrio representa um padrão aprendido, uma memória. Se você dá uma informação incompleta para a rede, ela meio que relaxa ou escorrega até o estado de equilíbrio mais próximo, que é a memória completa, como uma pedra rolando para o fundo do vale. Entendi a analogia. Faz sentido. Mas o aprendizado da máquina é igual ao nosso, biologicamente falando? O livro diferencia isso, né? Diferencia e é um ponto-chave. A inspiração é biológica, sim, mas o jeito de fazer é matemático, computacional. Máquina pensa em números,
tudo vira número, imagem, som, texto. Certo. E aí o livro também traça uma linha do tempo legal, desde o Perceptron, lá nos anos 40, que foi tipo a primeira faísca, uma máquina aprendendo padrões bem simples. Depois vieram outras ideias, como as redes de Hopfield, que usam essa ideia da energia para a memória, redes auto-organizáveis, que aprendem a agrupar coisas parecidas, até chegar no aprendizado profundo, o Deep Learning de hoje, que consegue lidar com coisas bem mais complexas, hierarquias de informação. Tipo, não só reconhecer um rosto, mas até a expressão naquele rosto. E na prática, onde a gente vê isso funcionando segundo o livro? Os exemplos são muitos. IA ajudando o médico a achar padrão em exame que o olho humano talvez não pegue. Importante. Ou o algoritmo que lê milhares de comentários na internet e diz se o pessoal está falando bem ou mal de um produto, sabe? Análise de sentimento. Sim, sim. E isso, claro, levanta a questão do futuro do trabalho. Tarefas muito repetitivas, o livro até cita o exemplo do sinaleiro de pátio de manobra ferroviária. Que poderia ser automatizado por visão computacional, né? Exato. O que só reforça que a gente precisa focar no que é humano. Criatividade, adaptação, pensamento crítico, essas coisas. Então, resumindo a visão do livro, a gente pode dizer que redes neurais e IA são, no fundo, ferramentas superpoderosas de modelagem. É isso. Acho que é um ótimo jeito de colocar. São modelos computacionais para entender padrões, tomar decisões, inspirados na natureza, mas que rodam na base da matemática e de muito, muito dado. É a busca por automatizar pedacinhos da nossa inteligência, tarefa por tarefa. Exatamente. A IA que a gente tem hoje é mais essa IA restrita, focada em tarefas específicas. A IA geral, aquela que pensa como humano em tudo, ainda é, bem, ficção científica por enquanto. Entendido. Para a gente fechar, então, uma reflexão que o próprio autor meio que deixa no ar. Ele fala que paradoxos impulsionam a ciência. Lembra do Einstein pensando na velocidade da luz? Um bom ponto. Considerando o que a IA faz hoje e o que ela não faz, que novos paradoxos sobre inteligência, talvez até consciência, ou sobre o próprio aprender, essa tecnologia está colocando na nossa frente para a gente pensar? Boa pergunta. Fica aí pra gente matutar, né? Fica a reflexão. E a gente se encontra na próxima análise. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.